Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Enfermeira Juliana Elias, no YouTube, também no Spotify. Hoje nós estamos aqui com um conteúdo muito legal, que pode ser muito edificante e transformador para a sua vida. Quem está pensando em mudança, quem está pensando em fazer algo diferente e que nunca dá certo uma dieta, nunca dá certo de eu fazer atividade física, eu trouxe uma pessoa que é inspiradora para mim nessa área e acredito que o que ela vai compartilhar aqui vai ser muito bom para todos os nossos ouvintes aqui do canal. Quero apresentar para vocês a minha convidada de hoje, a Fabiana Pérez. Ela é minha amiga, né? Amiga. A gente já está numa amizade de quase 10 anos, desde que eu iniciei na Unicamp, né? Então a gente já se conhece aí há um longo tempo. E a Fabiana, ela é técnica de enfermagem, também maquiadora, tem aí o seu negócio, que a gente vai falar no outro podcast sobre isso. É mãe, né? E também uma atleta, né? E hoje ela vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, conta um pouco sobre a sua história. Quem é Fabiana? Eu comecei a estudar com 15 anos, né? Enfermagem. Sempre trabalhei na área da saúde, né? Fui mãe aos 27 anos do meu primeiro filho. Sempre trabalhei com isso, sempre me identifiquei com isso. Sempre gostei muito de esporte, né? Sempre fui obesa, sempre lutei com isso, né? Sempre procurando saídas Da roda do rato. Sempre correndo atrás do rabo. E aos 36 anos, mais ou menos, eu tive alguns estalos, né? E que realmente começaram a transformar a minha vida, né? Realmente começaram a trazer mudanças significativas para minha vida. Certo, então vamos entrar no nosso assunto mesmo, que é falar sobre qualidade de vida, sobre melhorar. Então vocês podem ver que nunca é tarde, né, Fabi? Não Você não começou lá com 15 anos, 16 anos, você falou aqui pra gente, começou com 37, mais ou menos. Ou seja, foi uma jornada sempre tentando umas dietas malucas ou não? Sim, tinha as dietas malucas, tinha as dietas tradicionais, eu sempre... Mas antes disso, você já tinha procurado alguma ajuda profissional? Não. Sempre seguindo o que os outros falam, uma dica ali, isso. E aí tentando adaptar para o seu estilo de vida. Lembrando, para quem não conhece a profissão da enfermagem, a gente vai falar várias vezes sobre isso aqui, porque é o canal, né, da enfermeira Juliana Elias. A nossa profissão, ela nos leva a essa tendência de fast food. Sim. De comida rápida. A gente vive de plantão, né? A Fabi, ela é técnica de enfermagem em unidade de terapia intensiva. Há quantos anos, Fabi? De terapia intensiva tem 12 anos. 12 anos, né? Então, assim, muito tempo também, fiquei 10 anos em terapia intensiva, trabalhei à noite. Sim, e assim, plantão noturno. E você acaba se habituando a comer errado. Coisas fáceis, né? Coisas rápidas, coisas fáceis, né? A gente tá de plantão, a gente tem muita dobra de plantão, né? Que a gente faz às vezes 12 horas, jornada de 18 horas, e aí a gente acaba comendo errado e achando que isso está facilitando. E pelo que eu vejo, eu sigo o perfil da Fabi aqui, e eu vejo. Não é difícil, né, Fabi? Não, é uma questão de mudança de comportamento. Porque do mesmo jeito que a gente leva uma marmita cheia de carboidrato, cheia de porcaria, a gente pode fazer uma marmitinha fit, pode levar umas coisinhas. Eu vejo quando a Fabi tá de plantão 12 horas, ela leva uma marmita, né? De comida. Pra não correr o risco de pedir, de descer numa lanchonete, de comer um pastel frito. E assim, é mudança realmente comportamental. É o que a gente sempre fala isso nos meus outros podcasts, como eu falei sobre ansiedade e outras coisas, tudo tem a ver com comportamento. Quando a gente fala de mudança de comportamento, às vezes mexe um pouco, porque ninguém quer sair da sua zona de conforto. E você precisou sair da sua zona de conforto, né, Fabi? Eu precisei. Um pouquinho aí nessa parte, esse início aí. Vamos mudar. Tô com 37 anos, sobrepeso, meu joelho arregaçado. Minha família inteira é diabética. Minha família é diabética. E eu tenho 2 filhos pra criar, não quero morrer. Não posso morrer. Exatamente. Vamos mudar, né? Aí veio o start, vamos mudar. Eu falei, não, eu preciso mudar porque a diabetes da minha família é tipo 2. Que tem a ver com a obesidade. Que tem tudo a ver com a obesidade e com hábitos. E eu comecei a estudar e a ler e falei, não, eu tenho como brecar isso. Apesar da genética, apesar da predisposição, eu consigo frear isso se eu me cuidar
para não ter essa doença, porque a gente que é da UTI sabe que é uma doença que traz muitas outras doenças, entendeu? Então, a partir daí eu comecei a estudar, eu comecei a ir a fundo e buscar ajuda profissional também, que é muito importante. Que faz muita diferença, né? Porque eu fiz as pessoas às vezes me condenam, você fez uma dieta muito baixa em carboidrato, sem carboidrato. Gente, eu tinha uma insulina alta, eu tinha resistência à insulina, eu precisava baixar isso. E a única forma de baixar isso não é comendo carboidrato moderadamente, tirando. E hoje a minha insulina é normal, a minha glicemia é normal, a hemoglobina glicada é tudo normal, entendeu? Então hoje eu voltei a comer alguns alimentos bons, carboidratos bons, que dá pra fazer a substituição normal, tipo, e você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. Consigo abrir exceções, sem que isso traga prejuízos para minha saúde. Sim. Né? Então, não é aquele churrasco que não é aquele dia de comer de aniversário, não é aquele dia de comer um salgadinho que vai acabar. O problema é que a gente faz disso uma rotina. Eu fazia disso. É o dia do merecimento, né? A gente coloca, não, hoje eu tô de folga, eu mereço, mas era uma segunda-feira. Hoje eu tô cansada, eu mereço. Ou seja, todo dia eu mereço. Todo dia eu acho que eu mereço e eu como chocolate. Isso. Né? Mas não um chocolatinho ali. Era uma caixa de bombom. Isso. Mas a gente é muito presenteado, graças a Deus. Todo, né? Porque as pessoas identificam, né, na gente a gratidão, e eu sempre presentei a enfermagem com comida. E aí é aquele bolo que usa com a família real, e se a gente deixar isso vira rotina, né? Então tem que ser realmente uma coisa. Não, hoje é o dia do merecimento e vou fazer uma coisa diferente, mas é uma vez, né? Só que desde que você está numa vida regrada, como você falou, você já tinha aquele hábito da alimentação regrada, de uma atividade física, uma rotina, né? Aquilo não vai fazer realmente diferença. E a importância, como você falou, de ter um profissional te guiando. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas malucas da nossa cabeça, né? Que nem você falou, o seu perfil era um perfil de alta insulina, né? Você precisa baixar. Então, às vezes, para uma outra pessoa não cabe essa dieta zero carboidrato, não carb, porque ela vai precisar de um pouco de energia, ela faz hipoglicemia de jejum prolongado. Então, tem que ter os exames, né, para começar. Tem que estar preparado. O remédio do vizinho nunca funciona, tá, pessoal? É aquela coisa mesmo. Eu tô com dor de garganta, vou tomar um antibiótico que você tem sobrando. Não dá certo, a bactéria fica mais resistente. Não dá certo. Então, assim, a gente pode pegar dicas, a gente pode seguir perfil de pessoas ótimas. Aliás, sigam o perfil da Fabi, Instagram, Fabi Pérez. Além das dicas de maquiagem, ela sempre está postando a vida dela, algumas receitas legais com castanha, com iogurte. Eu adoro, ficar ali babando. Mas é importante ter uma avaliação antes de começar tudo, né? Pensar, não, olha, eu preciso de uma dieta, algo que vai me levar a longo prazo. Porque a curto prazo a gente pode fazer as loucuras, só que depois não sustenta isso. No mesmo que você falou que veio ao longo dos seus anos aí, né? Você tem que mudar esse sobe e desce peso. Você precisa mudar a sua mentalidade para que seja uma coisa que caiba na sua vida para que você consiga manter. Que seja sustentável. Isso, realmente é quebrar paradigmas, né? E vamos falar um pouquinho sobre a sua jornada de emagrecimento, né? Não sei se você se preparou para isso, mas fala quanto você pesava e ao quanto você chegou a perder, porque é visível que você perdeu bastante peso, né? Ao longo desse tempo. Para contextualizar vocês, ela falou que começou com 37, está com 43. Então, ou seja, vem um tempo, tá, gente? Não espere resultados do dia para noite. Demora, né? Ela, apesar que no começo você já teve uma boa queda de peso, né? Mas ganhar massa muscular, voltar aos seus treinos, que a Fabi também, a gente vai falar sobre isso, mas ela também é uma atleta e faz musculação, faz jiu-jitsu, né? E para tudo isso foram aí longos, quase 7 anos. Né? Então,
não é do dia pra noite, né? E eu ainda não cheguei no final, assim, eu tô no começo do processo. Sim, então assim, às vezes as pessoas, porque hoje a gente vive uma geração, a geração fast food, né? Também, né? A geração de fast food, eles não querem esperar nem fritar o hambúrguer, né? Já quer o hambúrguer pronto. Então assim, quer resultado rápido, e isso é uma coisa que tem afetado muito as pessoas, principalmente as mulheres que estão nessa briga da autoestima com o peso, né? Eu falo por mim também, eu já fiz dietas da sopa, todas as dietas malucas, e realmente não dá certo. Quando você tem uma disciplina, é que começa a dar resultado. Eu também estou longe do meu resultado final, mas foi me inspirando na Fabi que eu comecei a criar rotinas de vida saudável. Que se a gente não se coloca como prioridade, a gente não se ama, não se valoriza, a gente sempre vai deixando para depois. Sim. Ainda mais quem trabalha fora, quem tem filhos, quem tem casa. Cai no esquecimento. A gente vai falar, hoje eu não vou na academia, preciso fazer, ajudar o filho com a lição. Hoje eu não vou treinar, eu preciso fazer a faxina. Hoje, não dá, gente. Isso precisa ser colocado como meta, como se fosse um trabalho. Você não sai para trabalhar mesmo, sua casa está desarrumada, seus filhos estão sem nada, você tem um compromisso com o seu trabalho, você vai para o seu trabalho. Então é um compromisso com a gente, eu penso bem nisso. Uma coisa que eu sempre fui muito questionada com relação aos filhos. Né? Nossa, você deixa seus filhos para ir na academia, nossa, você faz não sei o que, e seu filho tá aqui, você tá treinando. Eu falo, gente, meus filhos merecem o melhor de mim. Meus filhos, pensando neles que você foi fazer. Pensando neles, eu preciso estar saudável para eu poder trabalhar, para eu poder dar o que eles precisam. Sim. Eu preciso estar saudável para ir no parque e correr com meu filho. E para brincar. E se você desenvolve uma diabetes? E se eu desenvolver uma diabetes, se eu fico doente, que amor eu mostrei pro meu filho? Sim, entendeu? Então é justamente pensando neles que eu me cuido cada dia mais. Que é uma cobrança social que tem muito mais as mulheres. Sim, com certeza. Eu gravei um podcast com a minha irmã, que vai ao ar também, falando sobre maternidade, e a gente falou sobre isso, sobre a maternidade e carreira. E 56% das mulheres apenas, com filho pequeno, tem emprego. Já 89% dos homens com filho pequeno tem emprego. Ou seja, ninguém pergunta, seu filho fica doente, vai ficar com quem? Seu filho fica doente, quem leva no médico? Mas pra mãe pergunta, é a mesma coisa. Se você tá numa festa, sozinha, sem seus filhos, você deixou seus filhos com quem? Mas se o pai tá numa festa, sozinho, ninguém pergunta onde tá seu filho. Então se você tá treinando cedo, ou qualquer horário do dia, você vai treinar 3 vezes ao dia e seus filhos ficam com quem? Gente, é um absurdo, porque só as mulheres acabam passando por esse questionamento, né? E os homens, né, os pais acabam, a sociedade ela é mais leve porque acredita, falsamente, né, acreditam que o filho é responsabilidade da mãe. Sim. Né? E alguns homens se favorecem disso, tirando a sua responsabilidade paternal, e outros não, né, acabam, ela pode treinar que tá comigo, né? Não tem problema. Então aí assim a vida segue. Então você começou lá com 37 anos, preciso mudar, tô aí pré-diabética, não tô me sentindo bem, tô com um problema ósseo-muscular, né? Seu joelho tinha um problema muito grave, para um trabalho que a gente executa com um paciente crítico, que é um paciente pesado. Aí você começou então a fazer essa jornada, você foi perdendo quando você começou até hoje, você já perdeu quanto peso? Então, eu fiz 2 caminhos, perder peso e de ganhar peso. Tá. Ganhar massa. Exatamente. Tá. Que é um caminho agora que é um pouco inverso, que me incomoda um pouco, mas é o que precisa ser feito. Eu perdi quase 30 quilos, 27 quilos. Bastante. Com dieta e uma alimentação bem orientada. Foi mais a dieta ou começou uma atividade física lá no começo, mesmo quando você estava... Eu comecei uma atividade física, sim, mais leve, porque eu tinha o sobrepeso, né? Então a atividade física nesse momento ela tem que ser muito bem acompanhada, porque você pode se machucar de verdade, né? Devido ao sobrepeso e mais a lesão que eu tinha do joelho. Então era tudo muito sutil, muito acompanhado também por um educador físico, né? Então eu fui aos poucos, né? Os meus filhos menores, né? Demandaram um pouco mais de atenção. Eu fui bem aos poucos, mas fui. E fui perdendo todo esse peso. Com a pandemia houve um ganho de peso, acho que muito, né?
A pandemia foi prejudicada, porque você também podia treinar, tinha que fazer treino dentro de casa, a gente não era viável, nós da área da saúde fomos sobrecarregados de trabalho, de plantões, né? Não tinha quem cobrisse. Eu cheguei a trabalhar 24 horas e ficava não tinha máscara. Era a necessidade do momento. Também problema emocional que gerou na época, né? Foi muito difícil para quem era da área da saúde. Eu não tive esse contato imediato com o paciente, porque trabalho em outra área, e aí eu tive o privilégio de ficar gestante, para poder ficar afastada a gravidez inteira. Mas você, meu esposo que trabalha também no hospital, tiveram aí, eu lembro, foi bem intenso e atrapalhou mesmo, né? E é o que hoje, pós-pandemia, o que a gente tem visto muito, pessoas procurando melhorar a qualidade de vida. Porque a gente também descobriu na pandemia que o Covid tinha uma maior mortalidade no paciente obeso. Então você começou uma caminhada de dieta, perdeu quase 30 quilos. Isso, aí eu tive um ganho de 20 quilos. Ganhou 20 quilos, ou seja, foi duro porque você chegou a perder bastante, rápido até, porque é uma dieta bem restritiva de carboidrato, né? A Fabi, pra quem não sabe, fez a low carb, né? E carnívora, cetogênica, que é básica. Você quer explicar? Você tem mais entendimento. Ela tem menos carboidrato, né? Os carboidratos de baixo índice glicêmico, né? E tem uma quantidade maior de gorduras, né? Que são os dois energéticos, carboidrato e gordura. Então ele tem um pouquinho mais de gordura. Então ela acaba aí trabalhando mais com a gordura mesmo de energia, né? Só que existe um erro, né? Que foi o erro que eu cometi durante a pandemia, de aumentar demais o consumo de gordura. E isso causa um aumento de peso, porque você tem energia demais e você não está gastando. Sim. Né? Então isso aí foi... É uma dieta boa para quem vai fazer uma atividade física. Tem que estar junto. Não, na verdade tem que ser calculado. Calculado. Tem que ser calculado de gordura pelo profissional, quanto que você pode para que isso, entendi. Né? Porque qualquer dieta, se tiver calculado de forma errada para você, sim, ela vai dar errado. Porque você tem 1,80m, tá 1,50m. Então não vai dar certo. É o quanto eu tenho que pesar, o quanto você tem que pesar. Só que no meio do contexto da pandemia foi o que deu pra fazer, entendeu? Eu consegui manter a dieta, mas eu não consegui manter quantidades, proporções, sem atividade física, mas foi o que deu pra fazer no momento, né? Aí eu tive essa perda agora de 10 quilos. E junto com a cetogênica, você fazia o jejum intermitente? Fazia o jejum, porque é uma coisa que já vem de forma natural quando você faz essa dieta. Você tem menos fome. Porque a gordura dá mais saciedade. Dá mais saciedade, você não tem pico de insulina, você não tem fome. É verdade. Então você consegue naturalmente, de forma tranquila. O que é errado também, as pessoas que querem fazer o jejum intermitente comendo carboidrato. Muito carboidrato, é mais não difícil. Dá certo, ela vai conseguir com dificuldade. Porque ela vai ter a saciedade, não vai ter a saciedade, ela tem pico de insulina, vai ter fome, vai ter mal-estar. É verdade, eu percebi isso, eu de vez em quando eu faço o jejum intermitente e eu tava fazendo de forma errada, né? E aí eu comecei a perceber, fui vendo, entrei no seu perfil, fui ver as suas e realmente precisa comer proteína, né? Então se você fizer uma refeição uma quantidade boa de proteína, você chega às 16, 18 horas de jejum muito mais tranquilo. Eu percebi isso. Uma forma natural. Porque se eu comia carboidrato e uma quantidade pequena de proteína, eu chegava passando mal, chegava com sem energia mesmo, né? Porque você tá sem ali algo que vai liberar energia e passando mal, tudo não dá certo. Então, o caminho é esse mesmo. De entender como você seria legal o jejum, tipo quando você faz um churrasco, você come bastante proteína. Bastante. Você não consegue jantar no dia. Não. Geralmente você só come churrasco e passa no almoço e passa e vai comer no outro dia só. É verdade. É uma forma natural de você perceber que aquilo, né? Você não teve pico de insulina, você comeu bastante proteína, né? Dificilmente se você excede o consumo de proteína, que por mais que a gente coma a gente não consegue comer o suficiente, porque é muito, a gente não é acostumado também com a cultura aqui do brasileiro, porque a gente tem essa cultura do arroz com feijão e um bifinho
30 gramas. 30 gramas. Então é aquele bifinho do tamanho da não. E o pratão de arroz e feijão para dar certa sustância. Que tinha a ver com o que a gente recebeu dos nossos pais, né? Culturalmente. Culturalmente. E a gente fala, não, eu vou deixar esse pratão de arroz e feijão, eu vou aqui colocar um bifão, vou colocar o fígado, né? Vou colocar ali a panceta, né? E a gente tem essa dificuldade e até às vezes fala assim, nossa, mas eu vou gastar muito mais e depois a gente vê que não, né? Sim. No final do orçamento a gente vê, não é igual gastou, ou até menos. Ou até menos. E aí veio a pandemia, você deu esse reganho de peso, ficou abalada. Sim, tive depressão profunda, tive pânico, ansiedade, tudo que a pandemia trouxe para muitas pessoas, né? Principalmente para quem estava fiquei diretamente. Você ficou na UTI Covid? Fiquei direto. Na verdade, todas as UTIs viraram Covid na época, né? Começou com uma UTI só, mas não deu nem 20 dias, já se tornou as áreas, eram áreas de risco, né? Máximo. Então aí não era só também relacionado ao seu peso, né? Tinha esses outros contingentes, né? A depressão, a medicação causa ganho de peso, todo mexe com sono, com a alimentação acaba mexendo, porque alguns antidepressivos causam mais fome, entendeu? Então eu tive esse reganho de 20 quilos e depois eu cheguei num ponto que eu falei, não, vamos para tudo de novo. Tive outro insight, eu falei, para tudo. Eu não quero tomar remédio o resto da minha vida. O que eu fiz? Fui estudar de novo. Fui ler e falei, não, mas dá para melhorar a minha saúde mental com atividade física e alimentação. Então, pessoal, quem não acompanhou os 2 primeiros episódios do podcast aqui, Juliana Elias, é o que eu falo. As 3 principais coisas pra gente tratar a saúde mental. Terapia, ter com quem conversar, possivelmente, se você conseguir, profissional, porque ele vai conseguir te ajudar mais. Você tem que ter alguém, tem que ter um psicólogo ali para te dar um norte e descobrir quais são seus starts, né, seus gatilhos, né? A atividade física que vai liberar endorfina, você vai precisar de grande pilar da atividade física. De uma liberação, né? Você precisa de liberar. E os principalmente para a ansiedade. Sim. E você precisa de uma alimentação controlada, porque a alimentação ela é importante para várias coisas, né? Eu sei que você, além da luta na saúde mental, você também lida com a dor crônica, que é também muito complicado. E que essas 3 coisas ajudam também na dor crônica. A Fabi também tem fibromialgia, que é uma dor muito intensa, é uma dor crônica, é uma doença neurológica e que afeta toda a parte muscular e pode doer braço, mão, perna, joelho e tem dia que ataca um de cada vez e tem dia que ataca todos de uma vez, né? E a alimentação te ajudou bastante com isso também, né? Eu vi muitos depoimentos seus, eu até sempre coloco minha mãe e falo, minha mãe tem fibromialgia também, eu sempre falo, mãe, tem que fazer atividade física. Tem que fazer. Mãe, tem que se mexer, mesmo dia que não pega o melhor tratamento para fibromialgia é atividade física. Atividade física, mesmo quando tá doendo. Principalmente quando tá doendo. Eu já tive vezes assim eu tenho contratura muscular também, de ter contraturas musculares horríveis. E falei, não, eu vou treinar hoje, e naquele dia era treino de Gil. Falei, não, eu vou. De entrar no tatame quase chorando. Não, eu vou porque eu sei que esse é o remédio. E sair do treino leve, tudo tranquilo, passou. Então, assim, é aquele start que você tem que falar, não, o que eu tenho que fazer para mudar isso? E nesse ponto também a alimentação ajuda, né? A escolha certa dos alimentos. Você também foi estudar um pouco sobre isso, né? Sim. Que tipo de alimento me ajuda na depressão? Na depressão. Que tipo de alimento ajuda na depressão? Como que eu vou fazer essa transição? Então, vamos começar a tirar a medicação. Eu tomava 6 tipos de antidepressivo. É bastante. É muito. Aí eu falei, não, eu não quero isso pra minha vida. R$600 de farmácia, não. Eu gasto com comida. Eu gasto menos com comida e academia. Uma qualidade de vida melhor. Com qualidade de vida. Gente, também não é do dia pra noite. Não, é uma transição sozinha. Não. Né?
você assim, tá numa depressão. A depressão é uma doença não só que a gente fala, é emocional, tudo não. Ela é neurológica, ela mexe com sinapse, com liberação ali de neurônio, de atividade, e tudo isso precisa ser ajustado. Nossa, eu estava tomando 6 remédios, porque cada um era para ajustar uma coisa. Então assim, é o médico que vai direcionar essa questão da terapia medicamentosa, e realmente quando a pessoa está numa depressão que precisa dessa intervenção, gente, não tenha medo, precisa tratar. Não, porque a gente vinha também de uma coisa da enfermagem, além da pandemia, logo pós-pandemia a gente teve várias perdas, né, de colegas por suicídio. Sim, por suicídio. E pessoas que a gente nem sabia que estavam sofrendo. Então acho que é isso que a Fabi falou, não posso ter vergonha. Não tenho vergonha. E tem quem se apoiar, né? Tenha o seu grupo de apoio, tenha ali as pessoas que podem estar ao seu lado, seja a sua família, seja um médico, seja um terapeuta, porque senão vai ficar muito difícil mesmo. É muito difícil. E estudar, né? Você vê, a Fabi, ela foi atrás de estudar. Eu fui atrás. Porque essa vida de... Exatamente. 5 tipos de remédio mexendo e eu ali jogada no sofá, não sei se eu levanto ou não levanto. Porque é mais ou menos isso. Não sei o que é depressão, né? Porque alguns remédios mexem tanto ali com o nosso sistema neural que deixa a gente em estado catatônico. Para poder você não ter aquela atividade cerebral acelerada por conta da ansiedade e pânico, a gente fica ali naquele estado de inércia. Isso. E ninguém quer ficar nesse estado de inércia, né? Então eu acredito que uma terapia holística, uma terapia diferenciada, realmente ela vem compor junto com a terapia medicamentosa. Ela faz a transição, né? Você foi estudar e viu que esses alimentos poderiam estar te ajudando. Qual foi a maior mudança que você teve que fazer de dieta mesmo? Junto com o psiquiatra, né? Ele falou, não, a cetogênica é ótima, você procurar um profissional, que eu já acompanhava um profissional, ele falou, vamos entrar na cetogênica terapêutica, né? Que você induz a produção de cetose, para você conseguir... Eu nem conhecia esse termo. A gente começar a tirar a medicação. Então a gente foi fazendo essa transição, né? Eu entrei tanto na terapêutica, você mede cetona igual você mede glicemia, né? Só que é uma fita diferente. Sim. Eu media, né, uma vez por semana, só pra estar tendo mais ou menos uma noção se estava funcionando, né? E ele foi fazendo essa transição e junto aumentando a atividade física, aumentando, o peso começou a baixar, o peso vai abaixando, a cabeça vai melhorando, o corpo vai estando mais disposto, vai respondendo e com menos medicação para ansiedade você tem mais disposição. Então foi sendo feita essa transição, acompanhada pelo psiquiatra, o terapeuta, o educador físico, né, toda essa questão aí. Eu ainda usava muito analgésico, porque com essa depressão toda a fibromialgia veio a pico, né, não tinha como. E consegui começar a diminuir o uso de analgésico, e até o momento que eu falei, não, agora eu preciso parar de tomar anti-inflamatório, porque isso prejudica, pra gente que é fitness, prejudica o ganho de massa. O anti-inflamatório, ele acaba com o seu ganho de massa. Eu falei, não, agora chega. Eu tomei a decisão, falei, eu não quero mais tomar anti-inflamatório. Então eu vou fazer alguns ajustes, né, de intensidade de carga, de intensidade de atividade, da alimentação, ajustei mais a alimentação, né, o psiquiatra foi ajustando também a medicação, entrando com algumas medicações fitoterápicas, né, que também é muito bom, alguns suplementos, assim, magnésio, essas coisas mais. Geralmente bastante na depressão e na ansiedade, os suplementos. Isso, suplementou vitamina, né? Coisa assim que, baseado em exames, né? Sempre é bem acompanhado. A partir do momento que eu tomei essa decisão, né? Não vou mais tomar anti-inflamatório pra dor, né? Porque a gente toma anti-inflamatório quando tem uma indicação, local. E tem um tratamento bem determinado, né? Mas eu tomava anti-inflamatório todo dia, eterno. Eu tomava todo dia. Excepcional. Mas pra mim é isso
porque era a única coisa que tirava a minha dor. Que resolvia. Então, E aí com a dieta certa. Com a dieta certa, a atividade física certa, já quase praticamente sem antidepressivo nenhum. Cara, tirei os anti-inflamatórios. Eu comecei a ver que meu corpo começou A responder melhor. a engatar, sabe assim? Nossa, tá indo. Então agora é a hora de botar marca, vamos dizer assim. Você tá pensando também na parte muscular, ganhar massa muscular. De ganhar massa muscular. Uhum. Porque quanto mais músculo, menos dor, uma coisa vai puxando a outra, né? E aí a nutricionista ajustou de novo a alimentação Para ganho de massa. para ganho de massa, agora com mais carboidrato, que é normal. Sim, isso que é uma hora tem que uma hora tem que fazer. Eu perdi 10 quilos da pandemia. Então, Só que agora anos 20, isso. Você ganha alto, tá fazendo Isso. seu alvo ali. Já tá quase no meu peso ideal. E agora eu tô mantendo peso, mas ganhando massa. Que é Que é o sensacional. ideal, entendeu? Sensacional. Até pro corpo, né? Pra modulação do corpo. O meu corpo tem mudado. Eu olho assim, eu subo na balança da tamanho da E aí você fala, gente, não é mas é assim mesmo. Aí você olha, você tira uma foto, você fala, meu Deus, como eu emagreci. Né? Só que às vezes eu via um educador físico falando, eu falava, não, gente, eu quero ver na balança. E ele falando que o que é o maior indicativo são as roupas. São as roupas. Né? Você olha lá e você perdeu, porque quem faz atividade física vai mudar a massa, a composição corporal. É claro que eu ainda não estou nesse nível, estou no nível que eu preciso perder peso na balança ainda, eu ainda estou numa jornada, mas eu acredito que é o caminho mesmo, não é do dia para noite. Tá sendo, eu tentei o caminho rápido, né? Você sabe disso, eu tentei o caminho rápido com medicação, não deu certo, tive um efeito rebote, um mal-estar muito grande. Isso não quer dizer que é acompanhado com o médico, se ele tem uma indicação, principalmente no caso de uma obesidade grau 2, grau 3, né, severa, com outras comorbidades associadas. Tudo tem uma indicação. Eu tinha uma indicação, eu não tomei por conta, eu fui no médico, mas porque eu trato o hipotiroidismo. Mas eu não me adaptei à medicação. Então, na outra consulta, eu já tinha perdido peso, mesmo sem a medicação, porque eu não consegui tomar nem o tempo mínimo. E aí ela falou, você está perdendo peso, vamos seguir fazendo da maneira que você está me dizendo. Você disse que ajustou uma dieta, ajustou uma atividade física, sim. E vamos perdendo peso mais lento, mas sem prejudicar a saúde. Porque chegou um ponto que eu tive crise de pânico de novo, com a medicação e um desajuste da tireoide, então não foi legal. Não dá certo. Mas para pessoas que realmente sofrem com a obesidade, às vezes é o caminho para se tratar uma doença, às vezes precisa de uma intervenção. Às vezes a intervenção, tanto a medicamentosa quanto a cirúrgica, né, a bariátrica, é para dar aquele início, né? É para tirar a pessoa do risco. Do risco maior. O risco maior. Tipo, se ela não operar ou se ela não tomar aquela medicação, daqui 2 meses ela vai ter um infarto, ela vai adoecer. São outras doenças. Não é questão estética. As pessoas falam tanto da obesidade. Não é estética. E hoje também você não pode falar, né? Também você não pode criticar, né? Não pode falar que é errado, porque existem aí blogueiros e tudo que são obesas e acham que a obesidade não tem a ver com saúde. Infelizmente não é, tá, gente? A gente que é da área da saúde. Existe o CID, sabe o que é CID? É o Código Internacional da Doença. A obesidade é uma doença. Isso, mas eu acredito que quem consegue fazer toda essa jornada que a Fabi fez, começar lá atrás com tudo isso, mesmo uma pessoa que está bem sobrepeso, dá para sair. E a partir do momento também. Só que é uma caminhada longa, né? É uma caminhada longa, é uma caminhada que você precisa ter disciplina. Eu acredito que eu vejo muito em você a disciplina. Ter disciplina e você precisa aceitar que você tem uma doença. Sim. A partir do momento que eu entendi que eu tenho obesidade, a partir do momento que eu entendi isso, que eu preciso tratar o meu corpo pro resto da minha vida, para eu não ter uma diabetes, para eu não ter. Não quer dizer que eu não vá ter, mas talvez eu seja com 50, eu posso ter 80. Tudo bem, né? Melhorou, né? Melhorou, não é? A partir do momento que você entende que você tem obesidade, que você precisa tratar isso a longo prazo, sua vida dá uns 50 passos pra frente. É verdade.
Não adianta eu querer me comparar com a menina lá de 20, 30 anos que acha lindo. Ah, não, pode comer de tudo, não sei o que, não sei o que. Ela é ela. A fisiologia dela é outra, a genética dela é outra, a herança genética dela é outra. Eu sou eu. Talvez ela não trate, talvez ela não tenha essa doença, entendeu? Então pra ela tudo bem, serve. Pra ela serve, né? Pra mim não serve. Eu tenho obesidade, eu tenho resistência à insulina, tenho hipoglicemia reativa também, dependendo, porque o meu pâncreas libera insulina. Ela não tem? Né? Do jeito que ele quer, entendeu? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, a partir do momento que você entende isso e que você começa a tratar isso e aceitar de uma forma tranquila, as coisas começam a caminhar. As coisas começam a se encaixar. A partir do momento que eu entendi que eu tenho fibromialgia, que eu sou obrigada a fazer atividade física para melhorar a minha dor, para melhorar a minha contratura muscular, para melhorar tudo, e eu fazer, a sua vida já dá mais uns passos em frente. Eu tô há praticamente, vamos ver, uns 3 meses sem tomar nenhum analgésico. Entendeu? Isso pra mim é uma grande diferença. O anti-inflamatório eu tirei antes. Eu tirei no começo do ano, mais ou menos, uns 8, 9 meses. Eu tirei, que foi a decisão que eu tomei. Falei, não, eu não vou tomar anti-inflamatório como eu tomava, né? Sim. Tipo, todo dia, toda hora por causa de uma dor. Eu vou suportar até onde eu consigo suportar, e o que eu não conseguir suportar, eu vou fazer uma atividade física. O dia que eu tô com mais dor, diminuo a carga, faço mais devagar, mas não deixo de fazer. É muito importante. Se conhecer também é muito importante. Isso, né? Saber o seu limite. Naquele dia eu tô muito cansada, naquele dia eu tô muito fadigada, eu tô com muita dor. Então, assim, nesse dia o meu treino vai render 20%. Eu vou diminuir a carga, eu vou fazer tudo devagar, vou fazer tudo, né, bem pequenininho, tudo só para esticar o corpo, para movimentar, para entendeu? Então, se conhecer também é muito importante. Muito bom. Saber os seus limites, né? Isso aí, sensacional. Então hoje, como ficou a sua rotina? Eu tenho 2 rotinas, quando eu trabalho de manhã e quando eu trabalho à tarde, certo, né? Vamos lá. Quando eu trabalho à tarde, que é a minha melhor rotina. O seu horário fixo é qual? De manhã. De manhã, tá. Mas a minha melhor rotina é quando eu vou só à tarde. Tá. Que eu acordo cedo, eu tomo um café preto e eu treino em jejum. Certo. Né? Então, esse treino em jejum, logo cedo, já me ajuda a soltar a musculatura, porque de manhã é sempre mais difícil, a musculatura é totalmente travada. Já me dá uma disposição maior, já libera a endorfina, já faz aquela analgesia gostosa do dia. Vou pra casa, preparo meu café da manhã, que já é quase um almoço. E aí, seu café é basicamente o quê? Você come um café da manhã normal ou já é o seu café cetogênico? Já é um almoço, praticamente. É o almoço. É o pré-almoço, você almoça de novo? Não, não, já é um almoço. Umas 9, 10 horas já é meu almoço, já é comida. Você não toma café, você pula o café, vamos dizer, só o cafezinho preto. Só o cafezinho preto. E nessa hora você faz uma refeição. Eu faço a minha refeição já. Eu fui preparando pra trabalhar. Mas proteína. Carne, pode ser fígado, eu gosto muito do café da manhã. Carne pode ser branca, vermelha, ovo, frango, até tipo de proteína, qualquer tipo de proteína. Se tiver ali, eu gosto muito de fígado no café da manhã. Eu acho que dá depois uma saciedade boa. Iogurte, fruta, que entram meus carboidratos, né? Às vezes tem uma mandioca, às vezes tem uma banana, né? Umas castanhas, uma coisa assim. Depois, no meio da tarde, já é a minha janta. Tá. Né? Que é no horário que você faz o seu lanche lá no trabalho. Eu faço meu lanche no trabalho. Entre 3 e 4 horas já é minha segunda refeição. Tá. Aí é a mesma coisa praticamente, né? Carne, ovo, fruta, um iogurte, um leite, alguma coisa do tipo. Às vezes ainda tem mais uma refeição parecida, ou é a última refeição já. Aqui é em jejum. Eu entro em jejum porque à noite eu treino Gil. Tá. Então, para eu comer muito próximo do Gil, tanto antes quanto depois, eu me sinto mal. Algumas pessoas conseguem, tá tudo bem. Para mim não dá. Nem antes, nem depois. A atividade, tanto a musculação quanto o Gil é todos os dias? Não, a musculação eu faço
por volta de mais ou menos 5 vezes na semana. E o Gil de 2 a 3 vezes na semana. Depende da semana, eu consigo treinar mais vezes. Aí você vai pro treino depois do plantão. Quando você tá à tarde, você vai abrir. Depois do plantão. E quando eu tô de manhã, eu vou trabalhar em jejum. Eu vou trabalhar em jejum. Aí eu como minha primeira refeição mais ou menos 10 horas da manhã. Você não muda a sua rotina alimentar? Não muito. Você só troca os seus horários de treino. Você consegue manter as suas rotinas na alimentação. Você toma um café 10 horas na casa, quando você não tá em casa, você faz o seu lanche almoço na UTI às 10 horas. Isso. Ah, legal. Então, isso aí é importante para o pessoal saber. Que se você ficar mudando muito também não dá certo, né? Um dia eu almoço meio-dia, no outro dia eu almoço às 2 da tarde, no outro dia, um dia eu almoço às 10, no outro dia dá certo se você estiver fazendo jejum, dá certo. Mas se você como rotina mesmo de fazer 3 refeições por dia, o ideal é que tenha aquele horário certo, né? O horário da fome. O horário da fome. Não, se você fizer 2 a 3 refeições por dia, mas mantendo os horários, é melhor ou não? Depende. Depende. Pode mudar. Pode mudar. Tipo, se você fez uma refeição reforçada 10 horas da manhã, pode ser que à tarde. Pode ser que 3 horas que seja a hora habitual de comer, eu não esteja com fome. Você vai comer depois. Eu vou comer depois. O importante é sempre você respeitar a sua fome. Sim, não comer por ansiedade. Não comer por ansiedade ou porque chegou na hora. Entendi. Aquela fome que do seria a dieta que você tem que fazer a cada 3 horas, 5, 6 refeições. Eu acho até café da manhã, o lanche. Pra quem consegue. O almoço, o lanche, a janta e a ceia. Eu tenho uma amiga aqui pra ela, se não for assim, adaptou. Então, assim, na verdade, você tem que ver qual tipo de dieta vai se adaptar à sua rotina de vida. Exatamente. Mas dentro da sua rotina, compre melhor a dieta baixa carboidrato, pouco mais de cafeína, que te dá mais saciedade, então você consegue fazer aí 2 a 3 refeições no máximo no dia, e isso ajusta na sua rotina de trabalho, que é puxada. Que é corrida. Às vezes é um plantão de 6, mas na maioria das vezes é plantão de 12. Sai do plantão, vai fazer maquiagem, volta. Tudo isso também. A gente vai falar também sobre isso. Então, realmente, né? Não dá pra fazer refeições de 3 em 3 horas. Não dá pra eu parar. Foi justamente isso que deu muito certo pra mim. Não dá pra mim parar toda hora pra comer. Hoje você se sente satisfeita com aquilo, com o estilo de vida que você escolheu? Muito. Eu acho que sim, as coisas se encaixaram muito bem. A minha rotina corrida, eu gosto de comer bem, bastante. Então, quando eu sento pra comer, eu vou comer bem, até a saciedade, entendeu? Vou estar saciada por muitas horas, entendeu? Então, isso pra mim foi uma coisa que se encaixou muito bom. E a visão do nutricionista, do profissional também foi importante, porque ela não quis mudar a minha rotina. Ela ajustou a dieta. Ela ajustou a dieta na minha rotina. Isso que eu acho muito importante. Tem algumas profissionais que querem mudar. A gente faz uma dieta engessada, que eu falo, né? E não cabe dentro, às vezes. Eu lembro que eu trabalhava à noite e eu estava gestante, eu estava entendendo uma hiperglicemia na gestação, eu precisei passar no nutricionista e ela me veio com uma receita de bolo, né? Eu mal sentei, ela já tinha ali. Eu falei, não, vamos conversar porque eu trabalho à noite. Então, gestante, não cabia pra mim ficar a noite inteira em jejum. Não. Porque eu dormia durante o dia. Boa parte do dia eu tô dormindo. E aí ela sentou, depois esteve aberta a conversar e a montar um plano estratégico. Tanto que eu tive pouco ganho de peso na minha primeira gestação, ganhei 8 quilos com acompanhamento nutricional e não precisei entrar com nenhuma medicação hipoglicemiante, minha diabetes, minha glicemia não subiu. Mas fazendo ali uma dieta que cabia dentro do meu horário de trabalho, né? Realmente eu acho que a dieta, até mesmo a escolha da atividade física, ela tem que ser de acordo com aquilo que a pessoa gosta e aguenta, né? Não adianta você jogar uma carga de fazer atividade intensa para uma pessoa, por exemplo, de 60 anos, que nunca fez. Que nunca fez, não. Que não tem que dar uma começar com calma, né? Ele vai progredindo. Do mesmo jeito que a gente vê, às vezes, pessoas já de idade fazendo
cargas ali que você fala, eu não consigo, não tá vindo por exemplo, um crossfit não caberia hoje pra minha mãe, por exemplo, porque é uma sedentária. Não, é todo um precisaria começar de treinamento. Muito legal, Fabi. Eu vou aqui só compartilhar, porque é nosso canal, além de trazer conhecimento científico, saúde e auxiliar as pessoas em todas as suas fases e jornadas da vida, eu trago também princípios milenares, que são princípios bíblicos, porque se está escrito há mais de 2000 anos e tem dado certo, eu acho que vai ser importante pra gente. Então, gente, cuidado com o corpo não é só beleza, não é só padrão de beleza. É porque vocês são gordofóbicos, não querem saber dos gordinhos e estão fazendo um culto à beleza. Não é isso, é saúde. Em 1 Coríntios 3,16, ele fala assim, o apóstolo Paulo: vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa? Se alguém desonra e estraga a casa de Deus, Deus o destruirá. Porque a casa de Deus é santa e limpa e vocês são essa casa. Olha só, para vocês aí entenderem esse princípio milenar. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus deixou a gente com o Espírito dele. E se a gente não cuida, como ele fala aqui, Deus ele quer uma casa limpa e santa, uma casa arrumada. Se a gente não cuida do bem mais precioso, que é a nossa carcaça, que é o nosso corpo, a gente não está apto a viver com ele. A gente precisa honrar aquilo que Deus deu pra gente. E como a Fabi também colocou aqui, como que eu vou oferecer o melhor para os meus filhos se eu não me cuido, se eu não me amo? Se eu estou aí tendendo a morrer com 50 anos e deixar os meus filhos órfãos, desamparados, pode acontecer? Pode acontecer. A vida é uma caixinha de surpresa, gente. Pode acontecer um acidente, eu posso ser atropelada, mas eu não preciso buscar. Eu preciso facilitar, eu posso melhorar. Em Coríntios 6 também, 6 de 19 a 20, fala: será que vocês não sabem que o seu corpo é morada do Espírito Santo que lhes deu? Seu próprio corpo não lhe pertence, porque Deus comprou você por um alto preço. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se a gente não atentar para um grande sacrifício que Deus Pai fez por nós, a gente negligenciando o nosso corpo para que faça morada de Deus, a gente está negligenciando a nossa fé. E para finalizar, Salmo 139:14. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Então, aqui uma palavra de ânimo: aprenda a se amar. Se ame. Os dois mandamentos que Jesus simplificou quando ele veio, ele fala amar a Deus e amar ao próximo. Só que para a gente amar ao próximo e também para amar a Deus, a gente precisa se conhecer e se amar. Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não entendo. Eu não posso amar uma pessoa se eu nem me amo, se eu estou me destruindo com fast foods, se eu estou me destruindo com alto índice de comidas que podem processadas e que podem fazer mal. Ou até mesmo, como a gente vai falar no outro momento sobre o alcoolismo, se eu estou me destruindo com o excesso de bebidas, tudo aquilo que destrói o nosso corpo. Lembrando que o nosso corpo é uma morada de Deus. Então deixa uma mensagem para os nossos alunos, nossos ouvintes, o que você tem para a gente finalizar essa conversa? Se amem, se aceitem, mas busquem sempre a sua melhor versão. Muito legal. Busquem sempre a sua melhor versão. Procurem ajuda de profissionais capacitados que entendam você e que te escutem, Profissional hoje a gente tem um monte. Sim. Agora aquele profissional que vai parar e que vai olhar pra você e que vai ver que precisa ser diferente é difícil de achar. Então procurem esses profissionais, existem. Pra gente também não cair na mão dos profissionais engessados. E fazer tudo errado. E depois a gente fala, nossa, não tá dando certo. Não tá dando certo isso, porque aquilo não é pra você. Aquilo não é pra você, exatamente. Na sua vida, Você tá pegando a receita do bolo errado. Exatamente. Procurem o que é pra você. Tanto em questões de alimentação quanto em questões de exercício. Eu amo a musculação e o jiu-jitsu. A minha amiga se encontrou na dança. Então eu super feliz. Você corre, eu não aguento correr 50 metros, Então assim, cada um busque
uma atividade física que você goste, Que vai te liberar essa endorfina e que você não vai independente de qual atividade, independente do tempo que você tem. Se você tem 15 minutos para dançar, dance os melhores 15 minutos da sua vida naquele dia, entendeu? Então busque isso, né? Não precisa ficar 5 horas, 10 horas, né? Sim. Treinando. Não, gente. As pessoas colocam isso como bastante, né? Porque eu não tenho horário. Eu não tenho. Eu só tenho 20 minutos. Né? Pô, se você tem só 20 minutos. Existem atividades que dá pra começar em casa. Então busque uma atividade física que você goste. Pra você ter prazer naquele momento, é um momento de lazer. E busque uma alimentação que você goste, pra você ter a sua melhor versão. Você se desenvolver pessoalmente mesmo e melhorar a sua saúde. Muito legal. Isso aí, pessoal. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Acredito que esse conteúdo vai ser muito bom para todas as pessoas. E ative o sininho e deixe aí nos comentários. Vou começar, vou mudar de vida pra gente conhecer você. Se tiver dúvida, você pode estar entrando em contato tanto pelo meu canal, pode procurar a Fabi lá no Instagram dela. E a gente está aberto sempre a dar dicas, sempre para poder aberto. se conectar com pessoas. E fiquem com Deus.